Segundo as Escrituras, ainda que a gente não perceba muito e nem ache que é verdade, Deus habita em nós. Você vai entender isso um pouco melhor. O Senhor está em nós, Ele habita em nós, Ele não está longe de nós, e nós precisamos aprender a usufruir um pouco mais de Deus, e tendo usufruído de Deus, dar toda a honra e toda a glória ao Senhor. Foi o Senhor mesmo, segundo a sua graça e misericórdia, que fez as promessas que fez aos patriarcas, tendo a intenção de abençoar todos os povos da terra. Por isso que nós estamos aqui hoje à noite, porque Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. Você só está aqui hoje à noite porque um dia Deus falou com Abraão, Isaque e Jacó. Você só está aqui hoje à noite porque Deus falou aos povos e às nações através dos profetas. Nós só estamos aqui hoje à noite porque Deus é amoroso, Deus é fiel e Ele cumpre as suas promessas em nossas vidas. Talvez você não entenda como é que você é o resultado das promessas de Deus, mas você é o resultado das promessas de Deus. Talvez você não entenda todas as coisas, mas Deus habita em você e quer fazer da sua vida algo muito melhor do que você já experimentou até o dia de hoje. Porque Deus é amoroso, Ele é misericordioso, Ele é fiel. O Senhor os tirou do Egito. Tendo-os tirado do Egito, e foi o Senhor que os tirou, quero deixar isso bem claro. Porque às vezes nós confundimos um pouco as coisas. Às vezes os pastores, os estudantes da Bíblia dizem, Moisés os tirou do Egito. Não, não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Senhor falou para Moisés, Faraó não os deixará partir, se não for forçado com um braço forte. Farei sinais e maravilhas, eu tirarei o meu povo do Egito. Foi o Senhor que tirou o povo do Egito. Foi o Senhor que os colocou ali no deserto. O Senhor falava por palavras, falava cumprindo as promessas. O Senhor falava pelos milagres. E o Senhor demonstrava a presença dEle, a presença do eterno trino Deus, através de uma nuvem que os acompanhava o tempo todo. A nuvem dizia, Deus estava lá, eles estavam totalmente envoltos em Deus, e podiam experimentar muito mais de Deus do que haviam experimentado, do que geralmente experimentavam. Deus estava lá. Com 45 dias de deserto, a perspectiva deles de Deus é que complicou é porque Deus não os amava. Se complicou é porque Deus não era fiel. Se complicou é porque Deus queria matá-los. Com 45 dias de deserto, estando no deserto de Sim, faltou comida. Esta era a hora de lembrar, estamos envoltos em Deus, na presença de Deus. Olha a nuvem, vamos orar, vamos clamar, deve ter uma solução. Ele não nos tirou do Egito para nos matar, mas o discurso deles era o contrário. Se fosse para morrer, se fosse para nos matar, que tivesse nos matado no Egito, pelo menos lá não morreríamos de fome, tinha panelas de carne, tinha pão. Sem oração, sem jejum, só na reclamação, só na murmuração, não aprendendo a experimentar de Deus. Ainda assim o Senhor falou para Moisés, fala para o povo, vai chover pão. E começou a chover maná do céu diariamente por 40 anos. Isso com 45 dias de deserto. Podiam ter experimentado mais Deus, podiam ter sabido que Ele é bom e fiel, podiam ter buscado a face de Deus, mas eles viviam sempre muito aquém. Ainda no primeiro ano, tendo saído do deserto de Sim, parado numa região chamada Refidim, ainda no primeiro ano, logo após um evento, veio outro, faltou água. Você pensaria assim, eles aprenderam.
Depois de tantos milagres no deserto, de tantos milagres para saírem do Egito, ou agora eles aprenderam, veja a nuvem, eles estão envoltos em Deus. Mas não repetiu completamente a história. Por que Ele nos tirou do Egito? Para nos matar de sede, os nossos filhos e os nossos rebanhos. E a coisa estava tão tensa, que Moisés clamou a Deus: o povo está irado, não tem água, eles vão apedrejar, eles vão me matar. O Senhor falou para Moisés: Moisés, você está vendo o Monte Horebe ali? No topo do Monte Horebe tem uma rocha, sobe com os líderes de Israel. Quando você chegar no topo do Monte Horebe, você bate na rocha, implícito que ele bateria uma única vez, ia jorrar muita água. Não era um dedinho de água, porque o solo daquele deserto beberia esse dedinho de água. Lá do topo do Monte Horebe desceu água para alimentar para saciar todos os animais, as milhares de pessoas que estavam no deserto. E assim Deus comunicava. Ele comunicava de que era de cima para baixo, era do céu para a terra, era de Deus para os homens, que Ele não só satisfazia as necessidades físicas, mas Ele resolveria o problema do pecado, do diabo e da morte. Do céu para a terra, Deus invadiria a história, não só para alimentar fisicamente, mas também espiritualmente, através do Senhor Jesus. O maná descia do céu para a terra, como Jesus disse no seu ensino em João 6. Não foi Moisés que deu o maná para vocês. Aliás, não foi Moisés nada desses milagres, tá bom? Nem Moisés os tirou do Egito e nem Moisés fez milagre nenhum. Não tem nenhum milagre do Velho Testamento que Jesus não estivesse envolvido, que o Trino Deus não estivesse envolvido. Não tem nenhum milagre no Novo Testamento que o Trino Deus não estivesse envolvido, que Jesus não estivesse envolvido. Não tem nenhum milagre ao longo da história feito no nome de Jesus, que Jesus não esteja envolvido. Foi o Senhor que os tirou. Foi o Senhor que os alimentou, foi o Senhor que saciou, foi o Senhor que deixou claro que redenção, perdão, salvação vinha dele. Assim como ele alimentava fisicamente, saciava a sede física, ele alimentaria e saciaria a sede dos nossos corações, com perdão de pecados e vida eterna, de uma solução de Deus de cima para baixo. Jesus disse em João 6, não foi Moisés que deu maná, foi o meu Pai. E é o meu Pai que manda o pão vivo que desce do céu, o Filho de Deus, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Falando em linguagem figurada, Jesus disse que aquele que é perdoado e salvo é o que recebe, é o que come a sua carne, bebe o seu sangue. Não é cerimônia de canibalismo, é uma linguagem figurada para dizer, é todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, com arrependimento de pecados e fé em Jesus, como o único caminho para Deus. Esse é perdoado e salvo, como simbolizado no maná, como simbolizado na água que descia do Monte Horebe, da rocha. Isso não é normal. Quando não tem água num terreno, a gente cava poço. Ninguém sobe para bater numa rocha lá em cima. Deus tinha uma mensagem. A mensagem é: a salvação é de cima para baixo. A alimentação física vem de Deus, mas a vida eterna vem de Deus, o perdão de pecados vem de Deus, a redenção vem do Filho de Deus, do céu para a terra, como simbolizado também nos milagres. Assim Deus falava, e eles estavam completamente envoltos na presença de Deus, mas Deus falava, Deus operava sem jejum, sem oração, no meio da murmuração, porque Deus estava se revelando. Mas o fato é que eles perderam a oportunidade de experimentar Deus
no máximo que eles poderiam ter experimentado. Hoje à noite eu estou inovando, não sei se eu vou fazer isso sempre, mas 2 passagens bíblicas eu quero projetar ali na tela. Faz sinal para mim se já está projetada. Não está, mas será. Já está. 1 Coríntios 10, verso 1. 1 Coríntios 10, verso 1, nas palavras do apóstolo Paulo, tudo o que eu acabo de dizer. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, sob a nuvem, porque estavam debaixo da nuvem, completamente envoltos na presença de Deus. Verso 2, em Moisés todos eles foram batizados. Batizados significa imersos. Todos estavam imersos, envoltos na nuvem, no mar. Todos estavam envoltos em Deus e na presença de Deus. Verso 3, presta bem atenção no adjetivo espiritual citado 3 vezes. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Todos beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Eu acabei de dizer para você que o Senhor estava lá com eles. Acabei de dizer para você que eles estavam envoltos em Deus. E nas palavras do apóstolo Paulo, eles estavam sob a nuvem, sob a presença de Deus. Jesus estava lá, a rocha espiritual, simbolizada pela rocha do monte espiritual, Jesus estava lá. E era do Deus eterno que descia maná, era do Deus eterno que descia água, era do Deus eterno que tinha livramentos, porque o Deus externo estava lá. Ele não estava lá só para preservá-los fisicamente, ele estava lá para perdoar os seus pecados e fazer com que passassem toda a eternidade com ele. Ele estava lá não só para preservar a vida física, não só para levar para uma terra prometida, temporal e passageira, mas ele estava lá para salvá-los e levá-los para uma nova Jerusalém eterna e não passageira. Ele estava lá para abençoá-los, mas ele estava lá para se revelar a todos os povos, a todas as nações, como ele havia prometido aos patriarcas. E a pergunta que nós fazemos é: e eles experimentavam Deus porque Deus estava lá? Eles usufruíam do melhor de Deus? A história diz que não. Mas como se não estivesse claro, Deus resolveu melhorar essa comunicação que já estava ótima. E Deus melhorou essa comunicação desta forma. O Senhor disse para Moisés: Moisés, você vai fazer uma tenda. Presta bem atenção. A gente gosta de embaralhar as coisas, mas eu quero te ajudar a desembaralhar. Assim como a gente gosta de dizer que Moisés os tirou do Egito e quem tirou foi Deus com o seu poder, nós gostamos de chamar essa tenda de tabernáculo de Moisés. Você lê a Bíblia inteira e não é tabernáculo de Moisés. A tenda na Bíblia chama a tenda da congregação, chama a tenda do encontro, porque diante dessa tenda o povo deveria ir, deveria se prostrar para ter um encontro com Deus que estava lá e os acompanhava. Diferente de qualquer outro povo da terra, eles tinham a possibilidade de ter Deus, encontrar Deus, experimentar Deus, ver a glória de Deus e os milagres de Deus. E Deus colocou um ponto na terra, onde é que essa tenda estivesse, porque eles caminhavam, eles peregrinavam, a tenda também caminhava com eles, mas na hora que complicasse, o povo tinha que se congregar diante da tenda, se prostrar, clamar, a presença de Deus ia se manifestar, a glória de Deus ia se manifestar, eles teriam um encontro com Deus e Deus ia agir.
Com isso, Deus estava dizendo: eu estou melhorando a comunicação. Vocês têm Deus, vocês podem experimentar mais Deus, mas parece que não entenderam. Então eu vou melhorar a comunicação. Vai ter a tenda da congregação, a tenda do encontro. Moisés, você faz assim, a tenda assim, 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 coloca ali um cubículo chamado Santo dos Santos, ninguém pode entrar ali. O Senhor falou para Moisés: avisa para Arão, não fica no entra e sai ali, porque se entrar e sair ali toda hora vai cair morto. No Santo dos Santos não é para ninguém entrar. Fala para o povo que ali eu me encontrarei com eles. Ali eu vou colocar a minha presença, a minha glória. Eu habitarei no meio deles. Serei o Deus deles. Saberão que eu sou o Senhor que os tirou do Egito e habito no meio deles. Deus melhorou a comunicação. E dessa forma o Senhor comunicava 2 pontos bem importantes. Presta bem atenção. Porque tudo isso tem a ver com a nossa vida, tudo isso tem a ver com a ceia, ainda que eu não tenha chegado lá. A tenda tem 2 pontos importantes. Deus comunicava que Ele estava suficientemente perto para ouvi-los, suficientemente perto para manifestar o seu poder e a glória, suficientemente perto para fazer o milagre que tanto precisava, mas Deus também estava suficientemente longe para não matá-los com o esplendor do seu ser. Ninguém podia entrar no Santo dos Santos. Aliás, eles não podiam nem entrar na tenda, só os sacerdotes podiam entrar. Deus estava próximo, mas Deus também estava suficientemente longe para não matá-los com o esplendor da sua presença. Dessa forma, eu mostro ali na tela a segunda passagem, Êxodo 29, verso 42, começando do final do verso 42, falando da tenda: nesse local eu os encontrarei, falarei com você, ali me encontrarei com os israelitas, e o lugar será consagrado pela minha glória. Êxodo 29, 45, e habitarei no meio dos israelitas, e serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. E assim o Senhor melhorou a comunicação. E se você olhar e prestar atenção, Moisés me parece ter sido o único que aprendeu mesmo a usufruir de Deus. A coisa complicava, Moisés lembrava: tem um lugar que eu posso me encontrar com Deus. Ele ia na tenda da congregação junto com Arão, eles se prostravam diante da tenda, começavam a orar e clamar, a glória de Deus se manifestava, Deus falava com Moisés e dava uma grande solução. Mas o povo mesmo, indo para lá, ou ir para lá, de livre, espontânea vontade, se prostrar e buscar a Deus, porque Deus disse: eu habito no meio deles. Deus já demonstrava pela nuvem, agora Deus demonstrava pelo tabernáculo, a tenda da congregação, e o povo não usufruía de Deus o máximo que eles podiam. Então, 2 anos se passaram, talvez 1 ano e meio, e eles continuaram murmurando: Deus quer nos matar, Deus não nos ama, era melhor ter matado lá no Egito, veja esses gigantes, ele é para nos matar. Toda hora eles caluniavam Deus, toda hora eles duvidavam das promessas. Então, no 2º ano, em algum momento ao longo do 2º ano, o Senhor disse: essa geração não entrará mais na terra prometida. De 20 anos para cima, não entrará na terra prometida. Ao se completar 40 anos de deserto, todos de 20 anos para cima estarão mortos, com exceção de Josué e Calebe.
Os de 19 anos para baixo, 38 anos e meio depois, teriam mais ou menos 57 anos de idade, mas todos morreriam no deserto, porque apesar de que eles tinham Deus, percebido pelos milagres, pelos sinais, pela nuvem, pelo maná que descia do céu, pela água que desceu do Monte Horebe, simbolizado pela tenda, simbolizado pelo sacerdócio de Arão na tenda, simbolizado pelo cordeiro que era sacrificado de manhã e à tarde ali no tabernáculo, simbolizado de muitas formas, ainda assim não usufruíam de Deus. Ainda assim caluniavam o Senhor, ainda assim falavam coisas do Senhor que não eram verdades. O Senhor disse para Moisés: avisa aí, que só de 20 anos para cima só vai entrar Josué e Calebe. Ficou implícito que Miriam, Moisés e Arão também morreriam. Estava implícito, mas não claro. Mas o Senhor disse que não dava mais, porque eles tiveram a oportunidade de crescer em Deus, experimentar cada vez mais Deus, usufruir de Deus, com todas as promessas, com a presença de Deus suficientemente perto para se revelar, suficientemente longe para não caírem mortos, ainda assim não usufruíam de Deus. Segundo fontes judaicas, 40 anos se passaram. Essa terceira passagem, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia. Não feche rapidamente, eu vou ler vários versos em Números, capítulo 20. 40 anos se passaram, os pais haviam morrido. Aqui nós estamos falando dos filhos. Falta praticamente 3 pessoas para morrer: Miriam, Moisés e Arão. Números capítulo 20, 40 anos se passaram, eles não estão mais em Sim, eles não estão mais em Refidim, eles estão no deserto de Zim, no lugar de Cádiz e não Cádiz Barneia. Números 20, verso 1. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Presta bem atenção, não é o mesmo lugar da primeira rocha. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Tenho que dizer que Miriam e Arão, com o tempo, se tornaram maduros, junto com Moisés, desenvolveram um grande ministério com o povo. No 40º ano de deserto, finalmente Miriam morreu. Verso 2, não havia água para a comunidade, o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Verso 3, discutiram com Moisés: quem dera tivéssemos morrido com os nossos irmãos, quando nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Porque trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto? Para nós, os nossos rebanhos, morrermos aqui. Verso 5, no meio do verso: aqui não tem cereal, aqui não tem figos, aqui não tem uvas, aqui não tem romãs, aqui não tem água para beber. Moisés, diferente do povo, ao longo de 40 anos, soube usufruir de Deus, da sua presença e das suas promessas. Complicou com Moisés. Moisés ia para a tenda do encontro, para a tenda da congregação, se prostrava, clamava, a glória de Deus se manifestava. Verso 6, Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E aí o Senhor falou, presta bem atenção no que o Senhor falou. Senhor Moisés, você está vendo aquela rocha ali? Não é aquela rocha que estava no topo do Monte Horebe, no deserto de Sim. Esse aqui, eles estão em Cádiz. Você está vendo aquela rocha ali? Você vai ali e você fala com a rocha. Vai sair água a dizer chega. Eu vou resolver esse problema, Moisés. Vai lá, fala com a rocha. Sabe que Moisés foi?
Mas dessa vez Moisés saiu fora do script. Verso 10, no final, lendo na Nova Versão Internacional, Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Mas ele saiu fora do script. Verso 12, finalmente o Senhor disse: Moisés e Arão, vocês 2 também não vão entrar na terra prometida, como eu disse, só Josué e Caleb. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. 40 anos depois, os filhos não haviam aprendido com os pais. 40 anos depois, toda uma geração morreu no deserto, apesar que Deus estava lá, estavam batizados na nuvem, imersos em Deus, na presença de Deus, eles nunca tinham o melhor de Deus. Os filhos, que agora os mais velhos, tinham 57 anos de idade, repetiam os erros dos pais, e não experimentavam Deus, o seu poder e a sua glória. Moisés, diferente do povo, que sempre experimentava Deus, sua presença, sua glória e o seu livramento, agora ele saiu do script. Deus não mandou chamar ninguém de rebelde. Deu no osso de Moisés. Moisés olhou para o povo e falou: seus rebeldes, 40 anos tolerando vocês, seus rebeldes. Saindo fora do script como ele saiu, ele fez 2 outros erros, até mais graves do que chamar o povo de rebelde. O segundo erro, bem mais grave, ele disse: vocês querem que eu tire água daqui para vocês? Como assim, Moisés, vocês querem que você tira? Tira o quê, Moisés? Não é você que faz milagres. Não foi Moisés que os tirou do Egito. Não foi Moisés que se revelou a Abraão, Isaque e Jacó. Não é Moisés que pode perdoar pecados. Não é Moisés que dá vida eterna. Não foi Moisés que fez maná descer do céu. Não foi Moisés que simbolizou a presença de Deus pela nuvem. Não foi Moisés que fez água descer da rocha. Não foi Moisés que manifestava a presença e a glória de Deus no tabernáculo. Não é Moisés que salva, não é Moisés que perdoa, não é Moisés que dá vida eterna, como não são os profetas, como não são os apóstolos, como não são os pastores, os missionários, as igrejas, as denominações, o corpo doutrinário de uma igreja, o batismo ou a ceia. Quem salva é o Senhor, quem perdoa pecados é o Senhor, quem dá vida eterna é o Senhor. Mas Moisés ficou um pouco orgulhoso, que nem alguns pastores, alguns missionários, alguns apóstolos que se exaltam diante do povo, exaltam o ministério que fazem, as coisas que fazem, como se eles resolvessem alguma coisa. Salvação vem do Senhor, aleluia. Vida eterna vem do Senhor, é do céu para a terra. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, simbolizado pela água, simbolizado pelo maná, simbolizado pela rocha de salvação, simbolizado pelo Cordeiro, simbolizado pelo sacerdócio de Arão. É o Senhor que salva, como outrora simbolizado, como falado, como profetizado, como anunciado. Não é Moisés. Como Moisés deu a entender que ele tinha alguma coisa a ver com milagre, com salvação, com colocar o povo na terra prometida, o Senhor não podia abrir exceção. Moisés, você não vai entrar não. Porque essa terra prometida, ela só simboliza a eternidade com Deus. A Jerusalém da terra simboliza a nova Jerusalém da eternidade com Deus. E quem nos coloca nessa terra prometida da eternidade com Deus
é o Senhor e não Moisés. Não que Moisés tenha terminado a vida longe de Deus, claro que não. Ele se arrependeu dos seus pecados e ele está na terra prometida da eternidade com Deus. Ele apareceu lá no Monte da Transfiguração com Elias e conversou com Jesus, porque ele está na presença de Deus, mas o Senhor não o deixou entrar na terra prometida, terrena, temporal, passageira, simbólica da eternidade com Deus. Moisés fez 3 erros. Primeiro, chamou o povo de rebelde. Segundo, deu a entender que a solução e o milagre vinha dele, quando nada vem dele, como nada vem de ninguém, dos profetas, dos apóstolos. Quem salve é o Senhor, redenção é do Senhor, e o Redentor é o Filho eterno de Deus, que se tornou homem, para morrer por nós, pelas suas pisaduras somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelos nossos pecados. O terceiro erro que Moisés fez, ele bateu na pedra 2 vezes. O Senhor falou, fala pedra. A rocha também era símbolo de Jesus. A rocha simbolizava a rocha espiritual que os acompanhava, e a rocha era Cristo. O maná simbolizava que o Senhor não só os alimentava fisicamente, mas em Cristo Jesus saciaria toda a fome, toda a sede espiritual, através da redenção de Jesus, do perdão de pecados de Jesus, da vida eterna de Jesus, do batismo do Espírito Santo que Jesus nos dá. É Ele que sacia toda a nossa fome espiritual de Deus. A rocha espiritual que os acompanhava era simbolizado pelas rochas que saíram água. Ele seria ferido uma única vez pelos nossos pecados. Na primeira vez, Moisés sobe lá e bate na rocha. Mas uma vez que a rocha foi ferida pelos nossos pecados, nós temos que falar com a rocha. Em arrependimento de pecados e com fé, falamos a rocha. Com arrependimento de pecados em fé, falamos a rocha espiritual que é Cristo. Perdoa os nossos pecados, nos dê a vida eterna, me dê a vida abundante do Senhor, me dê a água viva que o Senhor ofereceu para a mulher samaritana. Me dê esse pão, que é o próprio Senhor, o seu sacrifício e meu benefício. Me perdoa, me abençoa, me recebe como filho de Deus. Me dê a sua vida eterna, a vida eterna que o Senhor pode dar. Na segunda vez, era para falar com a rocha. Na segunda vez, Moisés estava no osso, foi lá, bateu na rocha. O Senhor falou, você não me santificou, não. Você não me glorificou, você se colocou no meu lugar, você vai morrer aí. Moisés até insistiu com Deus, Deus falou, olha, não tem conversa, você não salva ninguém, você não podia ter feito o que você fez, sobe lá no Monte Nebo, você vai ver a terra prometida, e lá mesmo você vai morrer. Morreu bem, morreu com Deus, em comunhão com Deus, mas não pôde entrar na terra prometida. Os séculos se passaram e o Senhor substituiu a tenda da congregação pelo templo. Os séculos se passaram e o templo foi destruído, como Jesus disse, está destruído até hoje. A maior parte dos irmãos pensam que o terceiro templo será reconstruído para alguma espécie de cumprimento de profecia para a volta de Jesus. Possivelmente isso deve acontecer, mas eu penso até também que vai acontecer, mas eu apenas falo para os irmãos, não fiquem tão fanáticos assim. Basta o anticristo ir lá no monte do templo e fazer as suas abominações, que as palavras do apóstolo Paulo se cumprirão de qualquer maneira. E o templo caiu, ele está caído até hoje. E a palavra do Senhor diz que pelo Cordeiro de Deus, imaculado, puro, santo, perfeito, eterno, tendo morrido naquela cruz,
como outrora profetizado, como sacrifício que nos traz a paz em nosso lugar. Através do Senhor Jesus, Ele perdoa os nossos pecados. Ele tinha santidade suficiente para morrer naquela cruz e valer segundo a justiça de Deus. Ele tinha poder suficiente, eternidade suficiente para ressuscitar dos mortos e dar vida eterna a todo aquele que nele crê. Tendo Jesus cumprido essa obra redentora, todo aquele que é purificado no sangue dele, é perdoado dos seus pecados, porque recebe Jesus como Senhor e Salvador. Esta pessoa, a igreja de Jesus, redimida pelo sangue de Jesus, se torna templo de Deus, templo do Espírito Santo. Nós nos tornamos templo do Senhor por causa do sangue de Cristo derramado naquela cruz. Ele disse: sangue da nova aliança, como profetizado por Isaías, por Jeremias, simbolizado pelo cordeiro que era morto de manhã e à tarde, simbolizado pelos 2 animais no dia da expiação. O Senhor derramou o sangue dele naquela cruz, para que eu e você tivéssemos perdão de pecados e vida eterna. Ele foi simbolizado pelo maná, ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele foi simbolizado também pela água que descia da rocha, ou que verteu da rocha, ou que saiu da rocha em Cádiz. Ele foi simbolizado também pela nuvem, ele foi simbolizado pelo cordeiro, ele foi simbolizado pela rocha. Da rocha que saía água, só simbolizava que Deus estava com eles. Uma rocha espiritual que é Jesus, os acompanhava e supria todas as suas necessidades. Tendo sido simbolizado de muitas formas, ele preferiu ser simbolizado dessa maneira. Ele pegou o pão e disse: é o meu corpo, oferecido por muitos, segundo as Escrituras, oferecido por pessoas de todos os povos e de todas as nações. Apesar que nós podemos lembrar dele pensando na rocha, pensando no maná, pensando na água, pensando na nuvem, pensando nos milagres, ele disse: celebre a ceia em memória de mim. Coma esse pão, lembrando que o meu corpo foi oferecido por muitos. Beba esse o suco de uva, lembrando que o meu sangue foi derramado por vocês. Ele quer agora ser lembrado por esses 2 simbolismos. Agora, é exatamente porque Jesus morreu naquela cruz por nós, que somos filhos de Deus. Não é por causa de Moisés, não é por causa de Arão, não tem nada a ver com os patriarcas, eles também foram redimidos. Não tem nada a ver com os profetas, não tem nada a ver com os apóstolos. Salvação é do Senhor. Eles foram instrumentos da revelação de Deus e da preservação da revelação, mas quem salva é o Senhor. Tem a ver com o Senhor Jesus. Por causa da sua redenção, do seu perdão, da sua vida eterna, eu e você somos templo de Deus. A tenda do encontro é o meu coração. A tenda do encontro é o seu coração. O Espírito Santo de Deus está em nós para nos guiar a toda a verdade. O Espírito Santo de Deus está em nós e dele nós podemos ter toda necessária medida de sabedoria, de conhecimento, de fé, de ousadia, de consolo, de alegria. Deus está em nós. Não tem nada a ver comigo, com você. Não tem nada a ver com o nosso mérito. Tem a ver com o Senhor Jesus, e a Ele toda a honra e toda a glória. Mas parecido com o povo no deserto,
O povo de Deus demora para aprender que pode experimentar mais de Deus. Claro que somos pequenos, claro que somos imaturos, claro que reclamamos aqui, reclamamos ali, e sem oração, sem jejum, quantas vezes ainda assim Deus nos abençoa, porque Ele é amoroso e misericordioso, mas nós podíamos ter experimentado mais Deus, nós podíamos ter buscado mais a sua presença. Nós podíamos ter gastado mais tempo prostrados para ter um encontro com Deus, na tenda do encontro que é o nosso coração, onde está o Espírito Santo. Nós bem que podemos experimentar muito mais Deus. E você deve estar pensando assim, pastor Silas, mas será que é assim mesmo que Ele habita em mim? Claro que é. Ele é verdadeiro, Ele é fiel. Pastor, mas tem dia que parece que Ele não está aqui, eu acho que Ele deu uma voltinha, que eu sinto tão vazio. Tem dia que parece que a oração não sobe, parece que Ele me largou lá no horário da oração sozinho. Será que é verdade? É verdade. Não depende da sua emoção, depende do amor e da fidelidade de Deus. Mesmo quando você não sente nada, Deus é fiel e está em você. Mesmo quando você não sente nada, a tenda do encontro com Deus é o seu coração, o Espírito Santo está aí. Mas você vai dizer, não pastor, eu acho que não, porque tem dia que o senhor não sabe, é um verdadeiro deserto, eu sei. Eu também sou humano, eu sei que tem dia, parece que é um deserto, mas não depende das nossas emoções, depende da palavra de Deus, do seu amor e da sua fidelidade, depende de parar, buscar, se prostrar, se arrepender dos pecados e ficar lá, até Ele manifestar de novo a glória dEle, até Ele falar de novo. Você vai dizer para mim, não pastor, eu acho que o senhor não está entendendo. Não, eu estou entendendo. Vou te explicar de novo pela terceira vez, presta atenção. Deus está suficientemente perto para ouvir a sua oração. Ele está suficientemente longe para não te matar. Por isso que tem hora que você acha que Ele está longe, porque um pouquinho longe Ele está mesmo. Se o Senhor se aproximasse com o esplendor do seu ser, nós cairíamos mortos. É só um pouquinho da presença dEle, é só um pouquinho da paz dEle, é só um pouquinho da alegria dEle, e às vezes um pouquinho mais, a gente fala, fui batizada no Espírito Santo. Isso aí foi só um pouquinho mais, viu, irmão? O Senhor está em nós, suficientemente perto para ouvirmos a sua voz, suficientemente perto para sermos ministrados por Ele, suficientemente perto para sermos renovados, suficientemente perto para cada desafio da vida. Dobra o seu joelho e ora, a tenda do encontro é o seu coração. Se está difícil de encontrar Deus aí no seu coração, arruma um amigo de oração e ora com ele, porque Deus está aí no seu coração. O livro de Hebreus diz que nós podemos entrar no Santo dos Santos com ousadia, pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus. Deus estava lá, eles estavam envoltos em Deus. A nuvem estava lá, eles estavam batizados na nuvem. E toda hora eles preferiam murmurar, reclamar, Deus quer me matar, Deus quer me matar. Eles perdiam a oportunidade de ter uma experiência real, viva e profunda com Deus, buscando a sua face, a despeito de circunstâncias, porque apesar de que nem criam, Deus mandou maná assim mesmo. Apesar que nem oraram, Deus deu água assim mesmo.
Apesar que murmuraram e morreram no deserto, Deus cumpriu as suas promessas assim mesmo. Por fim, eles entraram na terra prometida. Por fim, o Senhor enviou Jesus. Ele sempre cumpre as suas promessas. Não tem nada a ver com o nosso coração, com a nossa emoção. O que acontece é que a gente perde de termos experiências profundas com Deus. Mas o que nós vamos fazer antes de tomar a ceia? Aí onde você está, vamos abaixar nossas cabeças, fechar nossos olhos. O grupo do louvor pode vir, mas peço que o grupo do louvor também fique em silêncio. A tenda da congregação é o nosso coração. Eu e você somos templo do Espírito Santo. Você deveria sentir um pouco Deus aí dentro de você. Talvez ficou seco mesmo, aquele deserto. Às vezes é assim mesmo. Às vezes nós entristecemos o Espírito Santo com os nossos pecados. O apóstolo Paulo diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Nós podemos extinguir o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Nós que somos tenda do encontro, podemos secar com a nossa incredulidade, com a nossa murmuração, com a nossa reclamação, deixando as oportunidades passarem, de outra vez ter o encontro com Deus, outra vez a glória de Deus se manifestar, outra vez Ele falar, outra vez Ele suprir, outra vez Ele tocar, outra vez Ele renovar. Isaías 59 diz que os nossos pecados nos separam de Deus. Mas nesta noite Deus quer se encontrar com você de novo, Ele quer te renovar. Você não precisa tentar convencer Deus, Ele te conhece, Ele sabe das suas fraquezas, Deus sabe se o seu coração está vazio, Deus sabe se você já perdeu a sensibilidade de Deus, Deus sabe quantas vezes você disse que Ele quis matá-lo, quantas vezes você disse que Ele te abandonou, quantas vezes você disse que Ele não é fiel, quantas vezes você disse que Ele não te ama, quantas vezes você acusou Deus, quantas vezes, talvez até com razão, falou mal de pastores e de igrejas, mas transferiu escândalos de pastor para Deus, e Deus não tem nada a ver com esses escândalos. Ele é santo, puro e perfeito. A gente pode cantar e cantar bastante, fazer tantas coisas, mas hoje eu acho que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados antes de tomar a ceia do Senhor. Ele está suficientemente perto para nós o conhecermos mais, suficientemente longe para não cairmos mortos pelo esplendor do seu ser. Mas o Santo dos Santos, segundo a palavra de Deus, é o nosso coração. E pelo novo e vivo caminho que é Jesus e o seu sangue, nós podemos sentir Deus de novo, ouvir a sua voz de novo, discernir a sua paz, discernir a sua alegria, discernir a sua sabedoria, o seu conhecimento, discernir a ousadia que Deus nos dá diante de problemas tão difíceis. Eles nos dão medo, são problemas difíceis. Parece que não vai dar certo. A gente desespera mesmo. Mas nós podemos nos prostrar e falar: Senhor, o Senhor está aqui no meu coração, eu preciso ter um encontro com o Senhor. O Senhor precisa falar de novo, ministrar de novo. O Senhor precisa pegar na minha mão e me conduzir a verdes pastos. O Senhor precisa me conduzir. Aí onde você está, confesse os seus pecados a Deus. Deus já sabe dos seus pecados.
Você não vai falar para Deus como se Ele não soubesse. Deus sabe todos os seus pecados. Você não precisa informar como se Ele fosse ignorante, mas você precisa se arrepender dos seus pecados antes de participar da ceia do Senhor. Enquanto você se arrepende dos seus pecados, eu também vou orar. Pai amado, eu coloco cada um de nós na presença do Senhor e nós não precisamos convencê-lo. Nós não precisamos convencer o Senhor da nossa fraqueza, o Senhor já sabe. Nós não precisamos convencê-lo que de fato temos pecados que o Senhor não percebeu, porque o Senhor já sabe. Nós não precisamos fingir que somos super espirituais, o Senhor sabe que não é verdade. Nós não precisamos fingir que temos muita fé, muita ousadia, muita coragem, nunca temos medo, nunca sentimos sozinhos, desanimados, porque isso o Senhor também já sabe. Mas nós queremos apresentar os nossos corações diante do Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados, das nossas fraquezas, e dizer para o Senhor que na nossa força não vai dar, mas com o Senhor em nós tudo é possível. O Senhor pode renovar o teu povo de novo, a tua igreja de novo. E de novo a gente pode ter um prazer extra na oração, na Bíblia, na adoração. Prazer em Deus, prazer nas coisas de Deus. Não por uma força religiosa em nós, não por uma espiritualidade falsa, mas pela vitalidade do Senhor em nós. Nós nos tornamos o templo do Senhor, o Senhor habita em nós. Mas quantas vezes, como no deserto, era como se o Senhor não habitasse. Ignoramos, não falamos, não buscamos, não nos arrependemos, não nos prostramos, não esperamos, não nos santificamos. E quantas vezes, tendo o Senhor operado, nós fomos crianças, querendo tomar o lugar do Senhor, como um dia, por fim, Moisés tomou, ainda que ele sempre temeu o Senhor, ele sempre foi muito melhor do que nós. Mas aquele dia ele saiu do script, e quantas vezes nós saímos também, querendo exaltar o nosso nome, o nosso ministério, quando a honra e a glória do Senhor por tudo que o Senhor faz. Pai amado, recebe a oração do teu povo, porque o Jesus morreu naquela cruz por cada um de nós, e porque os nossos pecados estão perdoados. Nós não aceitamos sair deste culto tristes, queremos sair alegres com a alegria do Espírito Santo. Senhor amado, antes de tomar a ceia, nós vamos cantar uma música para o Senhor. Nós não vamos cantar porque faz parte da nossa religião, nós vamos cantar como uma oração ao Senhor antes de tomar a ceia.